Essa persiana, se vocês olharem bem de pertinho, ela tem duas lâminas de tecido, uma na frente e uma atrás. Vou mostrar essa mesa lateral de cabeceira que a gente também fez sob medida aqui para ela, de marcenaria. E aqui no fundo, a gente sempre gosta de usar essa calha elétrica com as tomadas embutidas lá no fundo. Então ela tem esse jogo aqui que é bem legal, que você pode virar para onde você quiser. Oi, pessoal! Bem-vindos ao quarto da Cacaia, é o quarto da minha cunhada. A gente pensou aqui no mínimo detalhe para ela se sentir super aconchegada. Esse quarto aqui, vocês devem estar se perguntando cadê o armário dele, né? Porque aqui só tem uma cama. Mas é isso mesmo, gente. Como esse apartamento não tinha os quartos super generosos, a gente acabou colocando em um dos quartos a cama dela para caber uma cama queen, e que ela já estava acostumada da outra casa, e no outro quarto a gente colocou o closet, né, com os armários, um lugar para ela poder trabalhar, porque ela trabalha de casa. E aí contando um pouquinho para vocês aqui dos acabamentos do quarto. Se vocês perceberem, o piso aqui, ele é um piso de madeira, é uma tábua, né, um assoalho de madeira. Esse piso era super comum nos apartamentos da década de 80, 90, e a gente manteve, porque ele estava em ótimas condições, a gente só fez uma revitalização. Nas paredes, aqui a gente usou esse artifício do roda-teto e do teto colorido, nesse tom terracota mais clarinho. No meio da parede, a gente usou o efeito velvet no branco gatinho, só para dar uma graça, não ficar aquela parede toda lisa, lavada, né? Então ele dá uma texturinha aqui para o quarto. E, inclusive, essa luz indireta nele dá um super aconchego, porque traz a gente para essa sensação, né? Traz esse sensorial para dentro do quarto. E aqui a gente colocou também essa forma orgânica aqui na parede para deixar o quarto mais leve, mostrar que é um quarto de uma jovem, afinal de contas ela tem 27 anos. Então tinha que ser um quarto mais descontraído, né? Um quarto mais jovial. Vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre essa persiana que a gente colocou no quarto dela. Essa persiana, se vocês olharem bem de pertinho, ela tem duas lâminas de tecido, uma na frente e uma atrás. E conforme a gente mexe nelas, ela tem uma lâmina que fica entre, que consegue fechar e deixar mais oculto, né, o que está lá fora, ou a gente consegue abrir e enxergar por entre essas laminazinhas o que está acontecendo lá fora. E, gente, uma coisa super importante, porque tem muita gente que fala, nossa, mas pra que eu vou colocar cortina no meu quarto, sendo que eu tenho uma veneziana do lado de fora, e aqui é o caso, inclusive a veneziana ela é automatizada. Ela dá um aconchego acústico e dá um aconchego de iluminação. Às vezes você não tá afim de estar com aquela janela escancarada, né? Aquela luz toda lavada na sua cara. Você quer deixar um climinha. Então a cortina ela traz todo esse aconchego pra gente, tanto visual quanto acústico. Vou mostrar essa mesa lateral de cabeceira que a gente também fez sob medida aqui para ela, de marcenaria, que tem esse detalhe da palhinha na frente. Se vocês puderem perceber, a pega ela fica aqui por cima, né? E isso aqui faz parte do corpo da gaveta. E aqui no fundo, a gente sempre gosta de usar essa calha elétrica com as tomadas embutidas lá no fundo. Que aí dá para deixar ali o carregador do celular escondidinho e só o fiozinho fica saindo para fora, né? Não fica aquele monte de fio em cima da mesa lateral de cabeceira. Essa luminária aqui é da Lumine, é a Bauhaus. É uma arandela e você pode virar ela para onde você quiser. Então, assim, até quando eu cheguei, foi legal isso. Eu vi que a minha cunhada tinha virado ela pro lado. Porque às vezes, quando você tá querendo dormir, você não quer uma luzona e aqui fica refletindo bastante em quem tá deitado, né? Então, virando ela pra parede, fica uma luz mais suave. Então, ela tem esse jogo aqui que é bem legal, que você pode virar para onde você quiser. E a gente deixou essa arandela comandada. Ela pode ser acionada aqui por cima, se você quiser. Então pode deixar o interruptor ligado ou pode deixar ela ligada e ligar e desligar no próprio interruptor.
Quando a gente está fazendo detalhamento de marcenaria no projeto, tem muitos detalhes num quarto que a gente precisa pensar. E eu vou contar um pouquinho para vocês. A mesa de cabeceira, por exemplo, ela tem que ficar mais ou menos na altura do colchão. Se ela ficar muito mais baixa ou muito mais alta, causa desconforto para quem está usando a cama de noite, né? Então a gente sempre tem que ver o tamanho do colchão, essa altura de colchão. E aqui no caso a gente tinha uma base de marcenaria também que foi feita. Então tinha que ter tudo isso no cálculo, né? Quanto esse colchão vai entrar na base da cama, quanto ele tem de altura e aí quanto ia ficar essa mesa lateral de cabeceira. E além disso, como tudo isso aqui está fixo no painel, tinha que ter também o tamanho dessa base de cama para a gente calcular o espaço entre as mesas de cabeceira. Até porque esse painel ele entra antes da cama, né? Antes da base da cama. E falando sobre esse painel, ele tem esse detalhe super lindo aqui em direto atrás, né? O LED que a gente coloca. Aqui no escritório a gente não usa o LED fita colado, porque ele descola, o LED não consegue dissipar muito bem o calor dele, então a gente sempre usa ele num perfil, onde ele consegue trabalhar muito melhor, a performance dele é otimizada, e aí a gente consegue esse efeito super gostoso de luz indireta. Então antes de dormir, você quer dar aquela relaxada, né? Vai fazer uma meditação, tem gente que gosta de meditar, dá para ligar essa luzinha só, e aí depois só dormir. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho aí para novos vídeos. Compartilha com os amigos que estão decorando a casa, que estão pensando em reformar. E deixa os comentários aqui embaixo para saber as dúvidas de vocês, o que vocês fariam diferente. A gente sempre gosta de saber novas ideias, né? Ter novas ideias para os novos espaços. Curte e compartilha.